Ramon Dias corre algum risco de demissão? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e conta também sobre o São Paulo, que não vai faturar nenhum centavo pela transferência de Morato do Benfica para o futebol inglês. Falo também sobre Arthur Gomes. O atacante vai jogar fora do Cruzeiro. Em compensação, essa especulação envolvendo Benedetto e Raposa tem algum fundamento? Falo também sobre o Flamengo com duas notícias muito ruins relacionadas a lesões. Atualizações sobre a negociação do Porto com o Santos pelo zagueiro Jair. Já o Palmeiras segue embolsando dinheiro com atletas revelados na base e que nem jogaram no profissional. Falo para completar sobre o Fluminense, quanto é que o Fluminense já arrecadou com vendas de atletas. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela a partida dessa sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro, vou de Vitória Santista. No sábado temos partidas do Campeonato Brasileiro, 2 confrontos. Cuiabá e Criciúma, vou de empate. Botafogo e Fortaleza, jogo do vice-líder contra o líder, vou de vitória do Botafogo. Para fazer sua fezinha na 1xBet é super simples, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Federação Uruguaia de Futebol que decidiu bancar os salários de esquerdo para os seus familiares pelos próximos 8 anos. Dessa maneira, a viúva do atleta e os seus 2 filhos, bem novos, vão ter pelo menos uma condição de vida mais tranquila. Já o William, ex-meio atacante do Corinthians e do Fulham, afirmou à BBC que pretende jogar por pelo menos mais 4 temporadas. Ele disse que se sente confortável para jogar até os 40 anos de idade. Recentemente completou 36 anos, mas segundo o próprio atleta, esse futuro não será no Brasil, ele pretende jogar no exterior. Já Cleiton Sampaio, como eu havia antecipado para vocês aqui no canal, é novo reforço do Internacional, foi anunciado nesta sexta-feira a operação de 1.200.000 euros para a compra dos seus direitos junto ao Aves de Portugal. A saideira do giro de notícias, Felipe Coutinho está recuperado da Covid e voltou a treinar com o restante do elenco, não deve ter condição de jogo para esse final de semana e será preparado para enfrentar o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro, partida de volta da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Palmeiras com mais dinheiro garantido a partir da poupança de João Paulo Sampaio. É dessa maneira que o gerente das categorias de base do Verdão se refere a atletas que não foram utilizados no time principal do Palmeiras, acabaram negociados, mas mantiveram percentuais de vendas futuras. E esses caras são negociados assegurando dinheiro. Já havia contado para vocês que Pedrão, zagueiro que nem sequer atuou pelo profissional, garantiu cerca de 2 milhões de reais ao se transferir nessa quinta-feira para o futebol de Israel. E tem mais 2 negociações por empréstimo que vão assegurar outros 3 milhões de reais. Primeiro contar que o Pedro Felipe, zagueiro de 20 anos de idade, que surge no Vitória e chega ao Palmeiras, foi reemprestado para a Juventus. Ele havia ido na temporada passada para jogar no Sub-19 e renovou esse contrato de empréstimo, uma operação de 300.000 euros ou 1.800.000 reais. Naquela mesma época, o Palmeiras também havia emprestado o zagueiro Felipe Jeck, de 18 anos de idade, na oportunidade ele tinha 17. Negociação com o Como, que pediu a prorrogação desse contrato de empréstimo, mais 200.000 euros ou 1.200.000 reais. Você soma os 2 milhões do Pedrão, mais esses 3 milhões desses jogadores, e já são 5 milhões de reais por atletas que o torcedor palmeirense talvez nem se lembrasse. Bora falar agora sobre o Fluminense, que já faturou 227 milhões de reais com transferências de atletas apenas nessa temporada. O maior lucro, obviamente, com o André, 135 milhões e meio de reais, jogador que se transferiu para o Wolverhampton da Inglaterra. Logo depois aparece o Alexandro com 54 milhões de reais, o zagueiro Nino valeu 16 milhões e 200 mil, Caio Paulista 11 milhões e 400 mil, Kaique Almeida 6 milhões de reais, Jefé
4 milhões e 400 mil. As cifras de Michel Araújo e Cipriano não tiveram seus valores revelados. Importante contar que se já embolsou 227 milhões, o Fluminense superou com folga a projeção de faturamento com transferência de atletas, que estimava 115 milhões de reais. A saideira sobre o Flu: Vitor Hugo, volante de 20 anos de idade, que pertencia ao Cascavel, acaba de ser contratado em empréstimo de uma temporada. Hora de falar sobre o Flamengo com duas péssimas notícias. Rubro-negro foi informado de que Michael e De La Cruz precisarão ficar bastante tempo afastados. O caso mais grave é do Michael, cerca de 2 meses está fora das partidas de quartas de final da Libertadores. Tanto o Michael quanto o De La Cruz sofreram lesões no músculo posterior da coxa direita. Importante contar que com a ausência do Michael por 2 meses, o Flamengo vai abrir mão da inscrição do atleta na fase de quartas de final da Libertadores. Isso acabou até facilitando um pouco da vida do Tite, até porque o Flamengo só pode registrar 3 novos atletas. E o Fla contratou o Alexandro, o Alcaraz, o Gonzalo Plata e o Michael. Um desses atletas precisaria ficar de fora, acabou tendo a vida facilitada do treinador rubro-negro. A situação do De La Cruz é um pouco menos complicada. O meio uruguaio vai precisar de 2 a 3 semanas para estar completamente recuperado da lesão no músculo. Só para completar, contar que o Flamengo está vendendo Igor Jesus ao Estrela Amadora de Portugal, negócio de 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, bastante dinheiro, 12 milhões e meio de reais por alguém que não vinha sendo aproveitado. O Flamengo ainda recusou uma proposta do Rio Ave de Portugal pelo empréstimo do atacante Felipe Lima, que hoje integra o Sub-20. Quero falar agora sobre o Santos, que recusou mais uma proposta, a última do Porto, para a compra de Jair. Oferta de 12 milhões de euros, mais 3 milhões de euros com a permanência em definitivo do Wendel, que acabou de ser emprestado pelo Porto ao Santos. O presidente Marcelo Teixeira disse não a essa nova oferta. O Porto tinha pressa, ou melhor, tem pressa para fechar esse negócio. As janelas em Portugal e em todas as principais ligas do futebol europeu estão próximas do fim. A curiosidade é que havia enorme otimismo da parte do Juliano Bertolucci, empresário do atleta, e também de representantes do jogador para que esse negócio saísse. Foi também por isso que o Jair pediu para nem ser utilizado no confronto contra a Ponte Preta na noite dessa sexta-feira na Vila Belmiro. Só para completar sobre o Santos, talvez já imaginando que o Jair em algum momento será negociado, o Peixe acaba de fechar a contratação de Richelli. Zagueiro que pertence ao Famalicão, ele chega por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. Richelli, que também era pretendido pelo CSKA, pelo Rubin Kazan e pelo Kink. Quero falar agora sobre o Cruzeiro com 2 novidades. A venda de Arthur Gomes está praticamente fechada e a possibilidade de Benedetto ser comprado está praticamente descartada. Dá para dizer que está descartada. Quero começar falando sobre Arthur Gomes. Faltam pequenos detalhes burocráticos para que o atacante se torne reforço do Dinamo Moscou. Operação de 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais. O Cruzeiro está vendendo 100% dos direitos econômicos, havia gastado 16 milhões de reais, vai praticamente dobrar o lucro. Especulou-se lá na Colômbia que o Carrascal poderia ser envolvido nessa troca. Não há nenhuma movimentação nesse sentido. O Cruzeiro despacha o Arthur Gomes e não recebe compensação em forma de jogador. Essa compensação vai se dar apenas com dinheiro. Também especularam que Matias Reale, atacante do São Lourenço, estava na mira do Cruzeiro. Posso assegurar para você que ele não será contratado. Por falar em não será contratado, na Argentina, ao longo da sexta-feira, alguns jornalistas cravaram que Benedetto está em vias de ser anunciado pelo Cruzeiro. Consultei 2 fontes do departamento de futebol. Elas asseguraram que o Benedetto foi sugerido, o nome foi avaliado internamente e descartado. O Cruzeiro entende que o Benedetto, por conta de todo o histórico de lesões, dificuldade de se colocar em forma, não seria a solução dos problemas do Cruzeiro. Dessa maneira, tudo se encaminha para que até segunda-feira não existam novas aquisições e o Cruzeiro termine a temporada com o atual elenco e com os desfalques do Arthur Gomes vendido e também de Dineno, que se machucou e só volta a jogar em 2025. Bora falar agora sobre o São Paulo, que teria uma boa notícia: a venda do zagueiro Morato do Benfica para o Nottingham Forest. Operação de 14 milhões de libras ou 104 milhões de reais. Você que é torcedor são paulino mais atento vai se lembrar que o São Paulo havia ficado com 15% do valor de uma venda futura, ou seja, teria direito agora a 15 milhões e 600 mil reais, certo? Errado.
Essa grana será depositada para o São Paulo e repassada de forma automática para Juliano Bertolucci, empresário que cobra na justiça um caminhão de dinheiro do São Paulo. A dívida era de 24 milhões e 300 mil, São Paulo fez acordo para quitação com o empresário, atrasou algumas parcelas e essa dívida foi para 45 milhões de reais. Os 15 milhões e 600 mil serão utilizados para dar uma diminuída nessas pendências com o representante. Dessa maneira, o São Paulo vê o Morato se mudar para a Inglaterra e não embolsa qualquer centavo. O Morato que saiu do São Paulo sem nem atuar pelo profissional no clube português, 86 jogos, 2 gols e 3 assistências. Só para completar sobre o tricolor, ainda busca-se um atacante de lado de campo, um volante e um lateral esquerdo, mas não existem negociações muito próximas. Cheguei a contar para vocês que Ivan Cavaleiro, atacante português, foi sugerido ao São Paulo, mas descartado diante das cifras. Bora fechar o vídeo para contar para vocês se Ramon Dias vai correr algum risco de demissão caso perca para o Flamengo no domingo na Neoquímica Arena, jogo especial, até porque se comemora mais um aniversário alvinegro. Essa especulação começou nessa sexta-feira, depois que o Neto, em seu programa Os Donos da Bola, pediu a demissão do treinador argentino. O Neto afirmou, abre aspas, o Ramon Dias vai levar o Corinthians para a segunda divisão. Ele é treinador de time pequeno, não é treinador para o Corinthians. Tem que mandar esse cara embora, fecha aspas. Vários, dezenas, milhares de torcedores corintianos entraram nesse movimento e começaram a exigir a dispensa do treinador argentino, que soma 13 partidas pelo Corinthians com 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Perguntei para uma pessoa no Corinthians, próxima ao presidente Augusto Melo, se em caso de derrota para o Flamengo no domingo, existe a chance de o Ramon Dias ser demitido. Essa pessoa descartou por completo, entendendo que o Corinthians vivo nas 3 competições é mérito do Ramon e que não haveria a possibilidade de se buscar um outro técnico desse tamanho. Vale a lembrança de que o mercado já não oferece boas condições, boas opções de treinador. Para piorar, o risco de rebaixamento é outro impeditivo. Certamente técnicos de mais nome não aceitariam trabalhar no Corinthians nesse momento, só para citar um caso do Fernando Diniz. Corinthians que já teve Mano Menezes, Antônio Oliveira e Ramon Dias. Se você demite o Ramon, você dá mais uma demonstração de que errou ao buscar o técnico que tem apenas 13 partidas à frente do clube. O Neto, em seu programa, ainda disse mais, abre aspas, foi uma vergonha o que aconteceu contra o Juventude. Igor Coronado, Hugo e todos vocês que viajaram para o jogo foram vergonhosos. O Héctor Hernandes é lindo, mas não joga. Por isso que o Corinthians vai cair. Vocês acham que ganha 5 jogos dos próximos 14? Interrogação, perguntou o craque Neto. E você, acha que o Corinthians será rebaixado? Os matemáticos dizem que o Corinthians vai precisar de 7 vitórias nas últimas 14 partidas. Só para completar algumas atualizações em relação ao timão, Luiz Fabiani, da Itatiaia, afirmou que o Corinthians recebeu proposta da Itália por Giovani, a oferta teria sido do Verona. Conversei com o Rafael Brandino, que descartou qualquer proposta por esse jogador e acrescentou afirmando que tem oferta por um atleta do Corinthians. E que essa proposta pode se transformar numa negociação em definitivo nos próximos dias. Não consegui descobrir qual atleta é em questão. Perguntei se era o Coronado, ele descartou. Tô atrás de mais novidades. Assim que souber alguma coisa, conto para vocês. A saideira do timão, Alex Brasil, é o novo gerente das categorias de base do Corinthians. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Esquece de comentar também. Abraço, tchau!